atiradora e arqueira. Parte 6. As Zerns foram paradas por outros demi-humanos várias vezes enquanto moviam Neia, Shizu e o príncipe em seus barris, mas nenhum dos barris foi aberto e revistado. Dessa maneira, os três chegaram na área do escritório do lacaio demônio. Neia e os outros emergiram dos barris. Elas haviam espiado do lado de fora de dentro dos barris, mas a segurança não havia ficado mais incisiva. Parece que o resgate do príncipe ainda não havia sido exposto. Neia pendurou o príncipe nas costas, enquanto o segurava com uma corda. Uma das Zerns foi em frente para procurar uma audiência com o lacaio demônio. Como uma forma de fazer reconhecimento. Quando todos terminaram os preparativos para entrar, a Zer retornou. Ele está sozinho, sem guardas. Neia franziu a testa. Agora que Jaldabaoth estava tão ferido, então ele, como um dos únicos três demônios, não fortaleceria suas defesas. Ou ele relaxou agora que o rei feiticeiro estava morto. Enquanto todos os tipos de perguntas giravam em sua cabeça, a única coisa que importava era o resumo do príncipe. Isso significa que é a oportunidade perfeita para matá-lo. Vamos lá. De acordo com as palavras do príncipe, todos eles entraram em ação. Uma das Zerns abriu a porta, e Neia, que estava na frente do grupo, podia ver claramente o que estava dentro da sala. O amplo escritório tinha um teto de 5 metros de altura e era muito espaçoso. Devido aos seus muitos móveis de qualidade superior, deu a impressão de uma suíte de luxo estereotipada. Havia uma mesa preta e sólida, e atrás dela um monstro horrível, que falava. Humanos? Zer? Parecia estar dizendo alguma coisa. No entanto, não estavam aqui para conversar. O príncipe imediatamente lançou uma magia das costas de Neia. Em item 5 elementos, Goukakyu. Uma fraca e bruxuleante chama passou por Neia como se tivesse sido jogada na sala. Ela tinha ouvido falar ao longo do caminho que era uma magia de ataque de 4º nível que foi nomeada pelo seu poder de ataque. Tipicamente, a sequência lógica de eventos ao se lançar uma magia em ambiente fechado seria explodir ao fazer contato com qualquer coisa. Contudo, Yang item 5 elementos, Goukakyu. A chama desapareceu no meio do caminho, como se tivesse sido apagada pelo vento. Eu sabia. O príncipe murmurou com ódio. Ele não lançou mais nenhuma magia. Essa magia tinha sido um experimento. Ele planejava pressionar o ataque caso não tivesse sido negado, mas infelizmente não foi possível. Como não pretendia desperdiçar mana, ele esperaria para conjurar magias de acordo com os ataques da oposição. É o príncipe Zer nas costas da humana. Não parece que os humanos o capturaram e o trouxeram aqui, Kulharra. É traição, então? Interessante. O grande demônio parecia ter vindo de um pesadelo quando lentamente se levantou, como se zombaria aos humanos. Estava completamente nu, de modo que seus braços, que chegavam até os joelhos, e suas pernas e corpo de pele e ossos estavam completamente expostos. Seu corpo parecia madeira murcha, tão esguio e frágil que até Neia sentiu que poderia quebrá-lo. Aquele corpo de madeira murcha não tinha cabeça. Não havia nada além de uma linha reta que se estendia de ombro a ombro. Ou melhor, havia uma rama esguia, mais fina que o pulso de uma mulher, projetando-se da região do pescoço. Havia 2 frutas nela. Aquelas devem ser as cabeças deste grande demônio. E? Ah! Neia não pôde deixar de gritar. Tamanho foi seu choque, que este foi o único som que pôde fazer a princípio. Como Shizu havia dito, essa era a característica especial dos Circlets, 2 cabeças. Uma delas pertencia a uma larva de aparência monstruosa. Parecia muito com o príncipe e, dada a impressão do que ouvirá, provavelmente era a Grandmother. O problema estava na outra cabeça. Pertencia a uma mulher, com os olhos arregalados na cabeça e a boca escancarada como um peixe. Sua pele parecia horrivelmente pálida, mas a cabeça não parecia apodrecida ou danificada, e seu cabelo cintilava com um brilho dourado. Ela podia ver carne vermelha brilhante na parte onde a cabeça havia sido separada do corpo, e parecia úmida o suficiente para sangrar. Embora o fato de a cabeça parecer ter sido recém-removida fosse bastante misterioso, era assim que ela podia dizer imediatamente a quem pertencia. Quelar Custódio Sama. Mesmo só olhando de longe, não havia como ela ter confundido com outra pessoa. Ela era a suma sacerdotisa mais forte do reino sacro. Confusão e dúvida dançavam dentro de Neia. O que estava acontecendo? O Zer havia mentido? Eles achavam que Neia e Shizu considerariam fugir se soubessem que era Quelar. Claro, claro. Mas é claro. Zerns, isso significa que vocês não se importam mais com o que acontece com o seu rei e o povo daquela terra. Eu lhes darei uma última chance. Se apossarem dessas pessoas, eu farei vista grossa para isso, e aplicarei uma leve punição. Que tal? As 2 cabeças, que pareciam frutas bizarras, não se mexeram. Nem aqueles globos oculares opacos. Pareciam apenas decorações. Nesse caso, de onde veio essa voz?
O príncipe não deu atenção ao murmúrio de Neia e criticou o grande demônio. Suas subalternas Zerns imediatamente se posicionaram para atacar a qualquer momento. Uf! O que mais há a dizer neste momento? Quem acreditaria em você depois que mataram o rei? O rei? É mesmo. Neia ouviu o que parecia ser surpresa naquela voz. Ler isso foi difícil porque esse demônio não tinha uma cabeça própria e sua expressão não mudou. Isso dificultou ver se o ataque de alguém foi efetivo pela reação do inimigo. A esse respeito, os Zerns também eram adversários problemáticos para os humanos. Meu dever é governar este lugar. Esse assunto estava fora da minha jurisdição, mas então, ele foi morto. Deve ter acontecido porque o seu rei foi um tolo. Que? Ora, 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 caros traidores, não me digam que vieram apenas para falar. Vocês vieram aqui porque pensam que podem me derrotar, não? Nesse caso, qual é o seu trunfo? Essa humana. Um dedo se levantou, com uma garra que deveria ter mais de 60 centímetros de comprimento. Apontou para Neia. Não direi a você. O grande demônio respondeu calmamente à fúria do príncipe. Mas não precisa. Shadow Demos. A sombra do grande demônio se estendeu em um movimento deslizante. Ela inchou, indo de um plano bidimensional para um plano tridimensional. Parecia a imagem comumente falada de um demônio, mas era completamente preto. E havia 2 deles. Por isso, provavelmente, não havia guardas militares ao seu lado. Matem todos os Zerns que não sejam o príncipe. Eu mesmo o capturarei, ouça humana, se você os trair, eu posso poupar as pessoas nos campos que são valiosas para você, até o número de dedos nas 2 mãos. O grande demônio fez a mesma proposta que Shizu esperava. Quando Neia se encheu de respeito pela perspicaz percepção de Shizu, ela decidiu responder a fim de torná-lo descuidado. Promete. Ao responder com cuidado, ela pôde ouvir a alegria na voz do demônio. O que está dizendo? Vai nos trair. O príncipe gritou das costas de Neia, e então a atenção do grande demônio ficou completamente focada em Neia. Cale-se. Faça silêncio. Estou falando com ela, eu sou um ser de palavra. Diga-me quantas pessoas quer proteger e ajudar. Se os dedos das 2 mãos não forem suficientes, podemos continuar as negociações. O demônio indefeso parecia ter esquecido o significado da precaução, e estava cheio de aberturas. Seu trunfo escondido, Shizu, não deixou de perceber isso. Ela saltou da sombra da porta e levantou sua arma mágica. Uma rajada foi disparada, e o grande demônio agarrou seu ombro e tropeçou para trás. Shizu estava esperando sozinha do lado de fora da sala pelo tempo certo para lançar este ataque surpresa, e isso sinalizou o início das hostilidades. As negociações que tinham a intenção de manipular seu oponente em negligência acabaram. As guardas de honra do príncipe Zer saltaram em direção aos Shadow Demos. Shizu correu para a sala com uma velocidade assustadora, passou pela frente dos 2 lados com movimentos rápidos dos pés e se aproximou do grande demônio. O que? O rei Fei. Não precisa explicar. Shizu cortou com sua adaga, e o grande demônio aparou com suas garras. Enquanto ela sabia que havia pouco tempo para tais coisas uma vez que a batalha começasse, Neia desabafou sua infelicidade no príncipe atrás dela. O que quis dizer com cabelo preto? Não é loiro. Loiro? Aonde que aquilo é loiro? É preto claro, não é? E? Ele não parecia estar mentindo. Poderia ser que Zerns percebem as cores de forma diferente dos seres humanos. Neia ouvirá uma vez que certas espécies, com visão completa no escuro, não distinguiam as cores, apenas preto e branco. Havia também alguns que não conseguiam discernir cores em lugares escuros. A luz na despensa era provavelmente para que as espécies pudessem ver a cor da comida. Depois falaremos disso. Em item elemento madeira, Kaminaritsumi. Tishi. Yang tem 5 elementos, Kaminaritsumi. Um golpe de eletricidade percorreu o ar como as garras de uma fera, mas se dissipou na metade do caminho. Havia magias como 5 elementos, Kin e a vara que diminuíam a força defensiva e magias como 5 elementos, Kintsuyoshi que aumentavam o poder de ataque, assim como a magia elétrica 5 elementos, Kaminari Sourou Shourai. A oposição poderia não invalidar esses, mas em vez disso, lançou uma magia de alto nível sobre Neia e os outros. Para evitar isso, o príncipe simplesmente lançava magias de ataque, que o inimigo não podia ignorar. Além disso, ele se concentrou no uso de magias elementais de eletricidade, que o inimigo não deveria ser capaz de resistir, e então modificou o elemento da magia para o elemento madeira. O elementalismo do demônio provavelmente seria capaz de protegê-lo, mas a magia aprimorada do príncipe não poderia ser totalmente anulada, e assim a oposição começou a sofrer pequenos danos. A Grandmother original poderia ter usado técnicas de fortalecimento como o príncipe, mas agora ela não era mais que um acessório para o grande demônio. O demônio não possuía técnicas próprias de fortalecimento e a magia do príncipe o dominou.
Já que Shizu estava assumindo o papel de vanguarda, Neia precisava fazer seu trabalho como a retaguarda. Ela não poderia simplesmente servir de transporte para o príncipe diante de um inimigo tão poderoso. Ela soltou uma flecha do Ultimate Shooting Star Super que segurava. Seu tiro contra o corpo principal foi altamente preciso, mas o grande demônio facilmente o rebateu com a mão. Suma daqui. Onda de choque. O rosto de Kellar, ou melhor, seus lábios se moveram e ela lançou uma magia de ataque de segundo nível em Shizu. Mesmo que Shizu tenha sido suspensa no ar com impacto invisível ao olho humano, ela não parecia ter sofrido qualquer dano capaz de dificultar seus movimentos. Neia não esperava nada menos de uma empregada demônio com dificuldade 150. In item elemento madeira, Kaminaritsumi. Yang item 5 elementos, Kaminaritsumi. Eles lançaram as mesmas magias um para o outro novamente, e uma fraca corrente de eletricidade passou pelo corpo do demônio. Feridas abertas. Aquele contra-ataque pioraria o estado de qualquer ferida. Naturalmente, Shizu foi o alvo, que estava sendo atacada pelas garras do demônio. Tudo o que ela podia ver foram as costas de Shizu. No entanto, sua destreza não parece ter diminuído. O suor escorria pelas costas de Neia. Neia era a única entre seus aliados que podia se curar. Portanto, ela naturalmente se tornou a curandeira do time. Entretanto, ela podia dizer o quanto ela estava ferida, mas ela não tinha a experiência de combate para dizer se as feridas eram severas. Em particular, pessoas inexpressivas como Shizu podem exceder seus limites e entrar em colapso antes de perceber que algo estava errado. Assim sendo, Neia teve que prestar muita atenção ao que Shizu e o príncipe estavam fazendo. Era como fazer uma coisa com a mão direita enquanto fazia outra com a esquerda, e ela estava tão ocupada que começou a ficar confusa. Independentemente do esforço, ela precisa continuar fazendo. O príncipe continuava lançando magias de ataque, enquanto Shizu levava um pequeno dano enquanto ela lutava com o demônio com sua faca. Ambos estavam realizando suas tarefas com perfeição, e ela não podia simplesmente desistir e dizer que ela era a única que não podia fazer sua parte. Recuperação pesada. Neia julgou que Shizu tinha sido gravemente ferida, então ela ativou o item que o rei feiticeiro havia emprestado a ela e lançou uma magia de cura de terceiro nível em Shizu. Entendo. Os instintos de Neia disseram a ela que a atenção do demônio sem rosto estava nela. As palavras do grande demônio implicavam que ele conhecia a identidade da curandeira do time, que deveria ser destruída primeiro. Na verdade, o grande demônio ainda tinha força suficiente para lançar uma magia de ataque em Neia depois de invalidar a magia do príncipe. Onda de choque. Um pulso invisível de força a atingiu como um martelo de guerra. Ela podia ouvir rachaduras repugnantes de dentro de seu corpo, e ela se contorcia em agonia da dor que corria através dela. Doeu mais do que a magia que o Vão usará nela. Ela não podia acreditar que Shizu tivesse sofrido um ataque como aquele com uma cara tão séria. Agora ela sabia a razão pela qual Kellar Custódio fora saudada como um gênio. Foi por causa desse poderoso golpe. Ai! Neia rangeu os dentes, mas não conseguiu evitar que um grito abafado de dor lhe escapasse. Como está? Eu estou bem. Neia respondeu ao príncipe, que estava preocupado com ela. Chamarei a Zens. Não, eu protegerei a Neia. Shizu abriu os braços, levantando-se como se estivesse protegendo Neia. O imenso corpo do grande demônio fez Shizu parecer minúscula. Portanto, ele seria capaz de ver Neia sem qualquer impedimento. Ainda assim, Neia estava muito feliz por dentro. O quê? Ah! O demônio gritou com uma voz rouca. Parece que Shizu fez algo com ele que teve algum efeito. Ela usou uma habilidade especial? Ou foi uma magia? Ela não tinha certeza do que exatamente havia acontecido, mas Neia sentiu a hostilidade do grande demônio enfraquecendo. Claro, ela provavelmente estava imaginando coisas. Afinal, não havia razão para que esse grande demônio quisesse matá-la menos agora. Se houvesse outro ataque como o último, outra magia tão poderosa quanto a última, ela deveria ser capaz de aguentar. Não, ela precisaria aguentar. Ela havia recuperado a mana que havia perdido durante a batalha com o Vão, mas o número de vezes que podia usar recuperação pesada ainda era desconhecido, então era melhor salvar o máximo possível. No entanto, esperar até o último momento para curar também significava que o menor erro a levaria à beira do abismo. Julgar com precisão o momento certo para curar era muito difícil. E ela está empunhando o arco que o Ain-sama lhe emprestou. A voz de Shizu soava muito alta. Ela provavelmente estava aumentando a voz para melhor elogiar o rei feiticeiro. Estavam em uma batalha de vida e morte, mas Shizu ainda conseguiu mencionar isso. Shizu era a pessoa mais forte do lado deles, ela tinha uma aura de veteranismo. Poderia ser algum tipo de plano. O quê? Quer dizer, aquele rei feiticeiro. Houve surpresa na voz do lacaio demônio. Tal era a fama do rei feiticeiro.
Ele deve ter ouvido de Jaldabaoth que ele era um adversário para ser cauteloso. Sim, é um arco feito com ofício rúnico. Tendo ouvido algo que ela não podia ignorar, Neia advertiu Shizu. Shizu, não conte essas coisas. O quê? Então foi uma arma feita com a antiga, a arte perdida do ofício rúnico. Uma arma como essa pode até ser capaz de me matar. Por que ele fala isso com tantos detalhes? Ao pensar nisso, Neia imediatamente sentiu vergonha. Agora, ela estava lutando com um adversário incrivelmente poderoso com sua vida em risco. Uma fracote como ela mesma não tinha o luxo de contemplar tais assuntos. Então é ofício rúnico. Surpreendente. O lacaio demônio continuou falando em um tom muito cauteloso. Talvez estivesse fazendo isso para distrair Neia. De fato, ofício rúnico. A voz surpresa do príncipe veio de trás dela, e Neia apressadamente falou: Não, esse arco não é nada disso. Enquanto Neia gritava, ela sentiu Shizu e o demônio congelarem por um instante. Deve ter sido isso. Quando dois oponentes eram equilibrados, tudo o que podiam fazer era olhar um para o outro sem poder fazer um movimento. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Ofício Ru. Não! Neia gritou sem se preocupar com mais nada, e o lacaio demônio grunhiu em voz baixa. Sei, então a seguir, eu vou, cegueira. A magia que veio do nada escureceu a visão de Neia. Ele deve ter feito isso para tornar a curandeira impotente. O item que Neia recebeu emprestado permitia que ela usasse recuperação pesada, e não magias que pudessem curar sua cegueira. Um sacerdote ou um lançador de magia divino poderiam ter curado facilmente o status de cegueira. Infelizmente, não havia ninguém assim aqui. Ela não sabia quanto tempo a escuridão iria durar, mas se quisesse curar Shizu, ela teria que ficar ao seu alcance. Estou cega. Era muito importante contar a seus camaradas o que havia acontecido com ela. Shizu, me conte quando estiver ferida. Desculpe, não sei magias que possam curar sua condição. Não se preocupe com isso. Depois de responder ao pedido de desculpas vindo de trás, Neia puxou a corda do arco. Ela deveria ser capaz de acertar o alvo usando sua memória muscular. Este foi o fruto da experiência que ganhou ao lutar contra o Val e muitos adversários de grande porte. A corda do arco vibrou. Guvaarg. Ela ouviu o lacaio demônio gemer de dor. Você acertou. Ele tentou se esquivar, mas teve o efeito oposto. Bom trabalho. Depois de ouvir o esclarecimento do príncipe, Neia percebeu o quão sortuda ela tinha sido e orou ao rei feiticeiro. Continue atirando assim. Ei! Embora o som das Zerns lutando contra os Shadow Demons ao redor tornasse muito difícil dizer o que estava acontecendo, Neia se concentrou enquanto Shizu tinha sido ferida e a localização do lacaio demônio para continuar atirando. Talvez fosse porque ele havia se machucado e percebido que perderia se não derrotasse Shizu primeiro, mas o lacaio demônio concentrou todos os seus ataques em Shizu. Além disso, continuava lançando magia cegueira em Shizu, tentando desabilitá-la como fez com Neia, mas ela resistiu a todas, então não tiveram efeito. Nesse caso, tudo o que ela tinha que fazer era continuar pressionando. Assim que a mana do príncipe estava prestes a acabar, a vitória veio a eles como uma coisa natural. Os gritos de alegria do príncipe eram até um pouco irritantes. As Zerns que lutavam ao redor deles tinham sofrido perdas, mas saíram vitoriosas. No entanto, a magia em Neia ainda não havia expirado. Ela ainda não conseguia ver nada. Ainda assim, não era um efeito permanente. Com toda a probabilidade, passaria após algum tempo, e a única razão pela qual durou tanto tempo foi porque Quelar Custódio era muito poderosa. Ela não podia ver nada, mas podia sentir a presença das Zerns se aproximando. Meu príncipe, fico feliz que o senhor esteja bem. Ah, por favor, consuma os restos da grã Maderdono com todo o respeito. Então ele literalmente vai comer ela. Neia pensou. Seria com todo o respeito. Como haviam dito isso, tudo o que ela podia fazer era aceitar como uma tradição única dessa espécie. Neia, o que devemos fazer com a cabeça da humana? Vamos comê-la também. Não, por favor, não. Nós, humanos, não temos essas práticas funerárias. Vamos devolvê-la à cidade com todo o respeito. Entendo, práticas funerárias humanas são verdadeiramente um mistério. Não, certamente você deve pensar o mesmo de nós também. Isso é provavelmente o que eles chamam de choque cultural. Além disso, sou profundamente grato a você. Nós sozinhos nunca poderíamos ter. Conversem depois. Não há tempo para continuar conversando. Vamos nos mover. Ela podia ouvir uma perturbação na distância. Parece que o Exército de Libertação havia finalmente feito contato com a Aliança Demi-Humana. Ou isso, ou soldados ouviram o som da batalha de agora e estavam se movendo a fim de ver o que estava acontecendo. Qualquer um que fosse, não poderiam ficar aqui por muito tempo. Isso mesmo, Shizu-san. Por favor, ajudem o Exército de Libertação a atacar Kalincha enquanto nos organizamos.
Claro. Vocês aí. Sim. Vamos nos mover imediatamente. O senhor e as humanas entrarão nos barris, meu príncipe. Vamos levá-los para fora da cidade. Neia não tinha certeza, já que não podia ver, mas podia sentir Shizu hesitando. A razão para isso era óbvia, ela odiava os barris. Neia sentia o mesmo. Eu vou ajudar também. Eu darei uma ajudinha assim que me recuperar da minha cegueira. O príncipe estava se debatendo de costas como um peixe capturado. Ele estava pulando de alegria. Neia ficou um pouco desanimada com o quão bem ela se adaptou à situação. Se nossos aliados estiverem saindo, nós também iremos. É claro que a minha mana foi esgotada, por isso não posso conjurar magias poderosas, mas vou lançar magias de fortalecimento em vocês. Meu príncipe, fique em silêncio. Por acaso pretende que eu seja um homem que envia minhas companheiras para a morte? Isso deve ser o suficiente. Vamos. Shizu interveio. Ela parecia ansiosa para se afastar dos barris o mais rápido possível. Enviarei vocês para onde nossos companheiros de ovo estão reunidos. Por favor, entrem.